seja bem-vindos ao canal. Inscreva-se para não perder as ministrações que vai edificar e transformar sua vida. Deus lhe abençoe. Fique agora com a ministração da missionária Isis Fernandes. Com o tema, é tempo de arrependimento. Graça e paz, igreja. Amém. Eita glória. Aleluia. A gente vai continuar falando em tempo. Louvado seja Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Vamos agradecer a Ele que até aquele nos ajudou, que até aquele nos livrou, que até aquele cuidou de nós, que até aquele teve misericórdia de nós. Porque o Senhor, Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é amável, Ele afaga os nossos corações. Por isso, Pai, nesta hora nós queremos colocar, Paizinho querido, as nossas vidas diante de Ti. Pedir, meu Senhor, que o Senhor sonde os nossos corações, que o Senhor nos limpe do pecado, meu Pai, que nós estamos nesse momento, em pensamento, colocando diante do Senhor as nossas falhas, aquilo que não deveríamos ter feito, aquilo que deveríamos ter feito e não fizemos, como foi louvado aqui nessa noite. Pai, em nome de Jesus, sonda os nossos corações, Pai. Nós queremos, Senhor, que o Senhor venha buscar uma igreja imaculada, uma igreja santa, ataviada, Senhor, com as vestes limpas, meu Pai, que não seja teoria, mas que seja prática diária. A gente está preparado para a volta do Senhor, meu Pai, que nós possamos entender, Senhor, que o Senhor está às portas e que os nossos olhos, os nossos ouvidos, todo o nosso ser tem que estar voltado para Ti. Nós sabemos, Pai, que nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo, mas nós precisamos trabalhar, nós precisamos estudar, nós precisamos conviver, estar na lida. Mas em tudo que nós viemos a fazer aqui na terra, Pai, o Senhor diz que seja para a glória do Teu nome, para que a gente seja testemunho verdadeiro lá fora, Pai, porque aqui dentro é muito fácil dar um testemunho, às vezes é até difícil, mas eu peço ao Senhor que o Senhor nos ajude, nos dê força, porque nós queremos, Pai, ir para o céu. E as tempestades que vêm nas nossas vidas muitas vezes nos balançam emocionalmente e espiritualmente. Nós estamos nessa noite, Pai, te pedindo socorro, te pedindo ajuste, te pedindo que o Senhor pegue nas nossas mãos e que o Senhor ache em nós um coração sensível à voz do Teu Espírito Santo para o Senhor falar conosco nessa noite. Toma primazia, Pai, neste lugar, em nome de Jesus. Acampa os Teus anjos ao redor deste lugar, meu Pai, repreendendo toda interferência do mal, todo o inimigo do roubo da palavra, toda inquietação da alma, toda preocupação com o que está para resolver. Tudo está nas Tuas mãos agora, Pai. Nesse momento, a nossa adoração é aquietar a nossa alma e ouvir a Tua voz. Seja bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. O Senhor tem legalidade para falar conosco nessa noite. E nós já te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Amados, já foi ministrado aqui que tem tempo para todas as coisas, não é verdade? Na segunda-feira, algumas pessoas aqui da igreja estavam na live. E eu vou trazer esse mesmo tema, só que na live a gente tem que ter uma ótica evangelística, porque a gente não sabe quem entra lá. Mas aqui a gente vai ter uma ótica para falar com o servo. Então hoje nós vamos falar sobre o tempo de arrependimento. Eu achei interessante que eu voltei a ler novamente Eclesiastes 3. E Eclesiastes 3 aqui, ele fala de várias coisas, mas ele não colocou o arrependimento. E é tempo da gente se arrepender. E a gente vai falar aqui na palavra do Senhor. Deixa eu abrir, me preparar aqui. Vocês vão abrir o livro, a palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. A gente vai ler do 1 ao 14. Amém? Samuel, capítulo 12. Nós vamos ler do 1 ao 14. 2 Samuel, capítulo 12, do 1 ao 14. Louvado seja o nome do Senhor.
Pai, eis aqui a Tua palavra. Nós estamos aqui, Senhor, com o coração sensível a ouvir a Tua voz, a ouvir o Teu ensinamento sobre o que significa arrependimento e quais são os benefícios e os malefícios com o atraso ou com o avançar, com o andar do arrependimento. Nos ajuda, Senhor, nessa noite, para que a gente possa verdadeiramente entender o que é arrepender-se e o que significa isso na vida de um servo. A palavra do Senhor, amados, traz como título na minha Bíblia, Natã, o profeta, repreende a Davi. E a palavra diz assim, eu vou ler do 1 ao 14. E o Senhor enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Um tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos. Igualmente, e do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia o seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, um amigo do homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou da cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi, tu és este homem. E assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel. E eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias o Heteu feriste a espada, a sua mulher tomaste por mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para que te seja por mulher. E assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti. E tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor traspassou o teu pecado, Davi, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu, certamente morrerá. Podeis assentar quem está de pé, em nome de Jesus. Amados, nós vamos trazer o contexto da história de Davi, no momento em que ele estava com o poder nas mãos e ele comete um grande pecado. E o Senhor trouxe essa palavra no meu coração para ministrar sobre arrependimento. Quem era Davi? Davi era um homem segundo o coração de Deus. E trazendo para a nossa realidade, nós todos aqui somos servos do Senhor, confessos em Cristo Jesus. E temos um relacionamento com Deus. Mas Davi, quando se pensa em Davi, um homem segundo o coração de Deus, aqui está se tratando de uma intimidade. Senhor, devo ir enfrentar aqueles inimigos? O Senhor vai me dar nas mãos aquele inimigo? Sim, Davi, pode ir. E como é que eu faço? Dá a volta, faz assim. Davi tinha um relacionamento íntimo com o Senhor. Davi era um homem que quando cantava para Saul, o inimigo que atormentava a mente de Saul, ele se afastava. Então quem era Davi? Era um exemplo. E Deus constituiu Davi como um rei. E o poder fez com que Davi se apropriasse de uma autoridade carnal e não espiritual. Às vezes nós recebemos autoridade dentro do trabalho, dentro da igreja, dentro da escola, como um líder de equipe.
E nós podemos falhar, queridos. E nós todos aqui estamos falando como servos do Senhor. Então lá fora nós podemos falhar. E é tempo de arrependimento, porque o Senhor diz, aquele que não se arrepende, ele vai ver consequências pesadas à medida que esse arrependimento ele vai se manter, ele não se manifesta na vida do homem. E Davi, então, na sua autoridade, ele viu uma mulher e cobiçou a mulher do seu soldado, do seu chefe da guarda. E quando ele cobiçou essa mulher, ela engravidou. E ele se achou no direito, porque eu sou rei. Se eu sou rei, nesse momento ele deixa de ser um homem segundo o coração de Deus, e ele passa a ser agora um homem segundo o seu próprio coração. E isso está impossível de acontecer com a gente? Não, amados. Essa palavra ela vem justamente para nos exortar que se Davi, com toda a sua relação de intimidade com o Senhor, nesse momento ele cai na tentação e se manifesta com o coração segundo a sua natureza, ele colocou na cabeça dele, isso aqui eu conjecturando, eu sou o rei, nada pode me acontecer, eu tenho imunidade, eu sou autoridade, eu vou fazer o que eu quero. E Davi fez. E quando fez, Batseba ela engravidou. E quando ela engravidou, Davi enlouqueceu porque aí agora estava a manifestação do pecado. Ele quis dar um jeito e trouxe o soldado de volta. Vai para casa, Urias, vai para casa, fica com a sua mulher. Não, meu rei, estamos em pé de guerra. Jamais eu iria me alegrar com a minha esposa, sabendo que o Senhor está no pé de guerra com os amorreus, se eu não me engano, eu vou dormir aqui na porta do palácio. Não, meu filho, não, é para honrar o Senhor. Então Deus já estava trabalhando na natureza de Davi, que tudo que está oculto venha a ser revelado. Eu quero dizer nessa noite para vocês, meus amados, que nós precisamos andar em estado de vigilância. A gente às vezes usa a Bíblia dizendo assim, orai e vigiai, mas a Bíblia diz que primeiro a gente tem que vigiar. Vigiai e orai. É tempo de andar em estado de vigilância, porque as tentações na vida do crente, ela vem e ela vem com força, justamente naquela área que a gente tem fragilidade. Qual é a sua área de fragilidade? É aí que Satanás vai entrar de forma bem sutil para lhe alimentar, para que você e eu venha a cair na tentação e ele poder apontar diante do Senhor, como ele não pôde com Jó. Ele pode apontar a gente, se a gente não andar na vigilância, a gente pode cair na tentação. Davi caiu na tentação. E quando Davi caiu na tentação, ele disse assim, e agora Urias está voltando para a guerra, eu tenho que dar um jeito de Urias morrer. Então, além de adúltero, ele foi o quê? Homicida. E isso entristeceu o coração de Deus. Eu quero dizer para vocês nessa noite que no momento em que nós estamos passando por uma situação difícil, que a gente cai na tentação e a gente entra num ciclo de coisas erradas para fazer, um abismo chama outro abismo, porque a gente acha que está tapando o sol com a peneira. E eu acredito que Davi deve ter dito assim, agora está tudo sob controle. A mulher está viúva, eu vou acolher e fica tudo bem, ninguém sabe de nada. Só que o Senhor, Ele tem os olhos sobre a terra. Só que o Senhor, Ele viu todas as coisas que Davi fez. Só que o Senhor vê todas as coisas que nós fazemos. Então, a preocupação de Deus agora, Davi precisa se arrepender. E essa palavra nessa noite vem para as nossas vidas, chamando a nossa atenção que o que é que eu ando fazendo que não está segundo o coração de Deus, que não está segundo a palavra de Deus, que não está segundo o comando do Senhor, que eu preciso me arrepender. O Senhor mandou Natã para falar com Davi. E eu estou aqui hoje como uma serva do Senhor trazendo essa palavra, dizendo que o profeta Natã falou para Davi. Eu vou trazer o que o profeta Natã falou para mim e para você nessa noite. Todos nós erramos. Aqui ninguém é perfeito. Por isso que nós temos que fazer uma avaliação do nosso dia, da nossa semana, do nosso mês, do nosso semestre, do nosso ano, dentro dos contextos que nós estamos vivendo. E nós são vários contextos. Será que no contexto do cuidar da saúde, nós estamos sendo coerentes segundo o que Deus quer? Será que você está matando o templo do Espírito Santo com uma alimentação inadequada? Sem hidratação, sem boas noites de sono? Você vai dar conta a esse corpo, porque ele é do Senhor.
Isso é pecado? Sim, porque a gente vai acabando matando o nosso corpo. Tem um tempo de morrer, literalmente, mas nós podemos acelerar. Então nós estamos contra o Senhor, porque Ele tem um tempo X, nós estamos acelerando pela falta de cuidado com a nossa saúde. Mas como anda você na sua escola, na sua faculdade, dentro da igreja, na sua casa, no seu trabalho, no ambiente que você passa pela rua? Como você tem se comportado? Será que tudo que você tem vivido está adequado com o que o Senhor quer que você faça, que você diga, ou que você não diga, porque tem um tempo de calar-se? O Senhor hoje, Ele está chamando a atenção do seu povo. É tempo de arrependimento, porque quando a gente não se arrepende, a gente acha que aquilo acaba sendo normal. Davi, na sua autoridade, ele achava que ele podia, porque ele era o rei, ele era o top da administração, e nada cairia sobre ele, porque ele que delegava quem devia morrer, quem devia viver, quem devia ir para a guerra, quem devia fazer, quem devia não fazer. Então ele disse assim: se eu decidir, eu queria aquela mulher e agora deu esse problema, mandei matar o marido dela, agora ela é viúva, eu posso acolher porque isso me dá legalidade, está tudo bem. Isso significa, queridos, que à medida que Davi ele foi entrando nos seus abismos, ele procurou uma solução que aparentemente era adequada. Aí o profeta Natan vem para Davi. Davi já estava tranquilão, tipo assim, ninguém viu nada, eu pedi ao soldado para botar ele lá na linha da frente, para poder ele morrer logo, então ninguém pode dizer nada que eu matei Urias e que eu engravidei Batseba. Então ele ajustou, achando que era coerente encobrir o seu pecado, porque ele era uma autoridade. Será que você, como líder de equipe, como uma autoridade dentro da sua equipe, você cometer um erro, você vai se dizer assim: não, mas eu sou autoridade, eu posso fazer isso, eu posso dar 0 para aquela pessoa. Você só pode dar 0 se tiver uma reunião em equipe, você dá 0 para aquela pessoa porque ela não trabalhou. Mas deliberar porque você é líder, Davi fez isso, ele deliberou o que ele queria fazer para satisfazer o desejo do próprio coração. Nesse momento ele deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. Aí Natan vem para ele: olá Davi, como vai? Eu queria contar uma historinha para você, Davi. E às vezes quando alguém chega para a gente e diz assim: não está vendo que você está errado? Não está vendo que você está errada fazendo isso? Eu faço do jeito que eu quiser. E ainda existem pessoas que dizem assim: é de Deus. E ainda existem pessoas que dizem assim: eu estou na direção de Deus. Existe na psicologia, eu não sei os termos corretos, uma conduta que quando uma pessoa ela mente tanto, ela passa a vida inteira mentindo, que a sua mentira na sua consciência acaba sendo uma verdade. E Davi estava ali na sua consciência da sua verdade. E nós, vivendo aqui na terra, esperando a volta do Senhor, será que nós estamos vivendo a verdade? Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual é a verdade que nós estamos vivendo para que hoje nós precisamos pensar se temos ou não que nos arrepender? Às vezes a gente se relaciona com os filhos, com os pais, com o cônjuge, com o namorado, com o patrão, com o colega, de forma inadequada. É isso que o Senhor quer? Será que é dessa forma que eu tenho que agir? Isso é muito sério, queridos, porque eu estava ministrando ontem, foi o dia de entregar as belezas das provas, né? Para quem ia para a final. E ontem foi uma aluna, e ela é adventista. Ela disse assim: eu ensino numa escola que a escola quer que eu faça tudo o que eles querem e eu não acho correto. E eu quero sair de lá porque eu estou achando que está tudo errado. Sabe, professora? Eu sou professora e eu acho que a senhora me entende. Eu fiz assim: filha, às vezes a gente tem que obedecer a Bíblia para que diante de Deus a gente não seja condenado. A Bíblia diz que nós temos que respeitar as autoridades. Se você não está satisfeito e você quer sair por demissão e não pedindo a demissão, você não pode criar contenda. Se mantenha no papel. Mas o que eles estão pedindo que eu faça com os alunos para poder passar de qualquer jeito, eu não concordo. Eu disse assim: olha,
na vida, a gente precisa às vezes dizer o sim até onde Deus quer que a gente fique. Será que Deus quer que você fique passando por isso tudo para você sair com uma justa causa, você na ideia de que você vai ser demitida para receber o que você precisa? Porque eu preciso comprar minha casa. Será que a gente não pode jogar agora a nossa fé diante do Senhor e dizer assim: Senhor, eu vou sair porque eu não estou achando correto, mas é o Senhor que vai providenciar a minha casa? Então o Senhor tem as suas várias formas de tratar as nossas vidas para que a gente conduza as nossas decisões, a nossa performance dentro do ambiente onde a gente convive, seja ele qual for, familiar ou não, dentro de igreja ou não, dentro de ambiente de trabalho ou não, de forma ilibada, porque nós somos cartas vivas, meus amados. Nós somos testemunhas de Cristo aqui na terra. Então, como nós estamos procedendo diante do outro que tem um olhar sobre a gente? Mais tarde a gente pode ouvir: e isso é quer ser crente? Não quero ser crente com esse exemplo. E quando Deus fizer a leitura da nossa história, lá no livro dos registros, Ele vai dizer: naquele dia você deixou de trazer 5 almas no seu ambiente de trabalho para minhas mãos por causa do seu mau testemunho. Então eu ministrei na vida daquela menina. E hoje o Senhor está aqui falando conosco. Todo dia é dia da gente avaliar, amados. O que foi que eu fiz que não agradou o coração de Deus? Porque eu posso fazer amanhã de novo, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e vira um vício, um ciclo vicioso. E aí a gente não consegue mais parar, é um abismo puxando outro abismo, e hoje é tempo de arrependimento. Então não vai adiantar eu chegar para a pessoa e dizer diretamente: olha, você está assim, assim, assado. Natan não fez isso. Natan contou uma história para Davi, porque Davi ele estava cego, ele estava ciente de que estava tudo resolvido, e o que ele fez, para ele foi coerente, porque foi para o prazer dele. Aí Natan vem com uma historinha de 2 homens ricos, um que tinha uma ovelhinha, outro que tinha várias ovelhinhas e tinha ainda gado. Aí veio um amigo para a casa do rico, ao invés dele pegar uma ovelhinha sua, pegou a ovelha do pobre coitado. Davi se chateou com essa história. Esse homem é digno de morte, e mesmo que ele não morra, ele tem que pagar 4 vezes mais, porque não se compadeceu. Aí o Natan vai dizer assim: é o Senhor. Às vezes até na posição que a gente está de fazer alguma coisa errada, e que a gente não tem consciência que está errado e continua fazendo, ouve a história do outro de uma outra forma e condena o outro. É tempo de arrependimento. Porque é muito fácil a gente olhar a vida do outro e não fazer uma autoavaliação. Na ceia, queridos, isso é tão requerido da gente, né? Que você hoje examine-se a si mesmo para que você não venha cear para a morte. Você sabia que as pessoas às vezes ouvem isso e depois aquilo apaga da mente, continua ali, levanta-se, pega os elementos da ceia e ceia? Porque ao automático está fazendo com que as pessoas não façam uma meditação sobre a sua própria vida. Então Deus parou Davi aqui através do profeta Natan. É você, Davi. Foi você que fez isso. Aí Davi tomou um susto. E o profeta já sabe. Deus falou com ele. Aqui são as minhas conjecturas. E aí Natan traz para Davi uma sentença. Queridos, já foi colocado aqui hoje na palavra de meditação que nós devemos deixar as coisas para trás, mas elas não deixam da fatura chegar, não vai impedir que a fatura chegue para poder a gente pagar. Não vai ser impossível a fatura chegar e você não colher os seus frutos pecos. Colher o fruto das suas falhas. No momento que foi louvado aqui, aquilo que eu tenho que fazer eu não faço, aquilo que eu não quero fazer, e se eu faço o que Deus manda fazer, eu não quero fazer. A luta do crente é uma luta diária. A luta do servo é uma luta individual para se manter na santificação, para ser bem olhado pelo Senhor e ser acrescentado no Senhor. Mas o Senhor está dizendo: o meu povo precisa se arrepender de coisas pequenas e de coisas que já se tornaram vícios de comportamento, e isso precisa acabar. Mas é uma decisão, porque à medida que a gente vai ouvindo a palavra do Senhor, que nós vamos sendo ministrados, eu escolho se eu quero mudar ou não.
Hoje eu estava vindo no carro pensando assim, existem pessoas tão difíceis que andam próximos da gente, não é verdade? Mas se a gente se preocupar com a gente e saber que a vereda do Senhor é estreita e você segue no caminho e as pessoas vão falando de você, vão atacando você, você se mantenha no caminho. Porque o outro pode até achar que está no caminho, mas ai daquele que se levantar contra o ungido do Senhor. Ai daquele. E você está no caminho e aquele está ali, que também é servo do Senhor, mas ele está na rota, né? Na rota tem a avenida principal e tem a marginal, né? Para não achar que é uma ofensa. A outra pista que fica à margem da principal. Então tem as outras vias que também pode levar ao mesmo endereço, mas quando chegar no destino, a colheita é diferente. Quando a gente se mantém no caminho e os outros vão falando e os outros vão atacando, o Senhor está registrando tudo, queridos. E eu vim pensando isso no carro, pensando ali na paralela, naquelas ruas de dentro. Então, tem gente que vai falar de você, mas quando você se mantém na rota, que é a rota do Senhor, quando chegar lá no alvo, quando chegar lá na frente, você vai saber qual vai ser a sua colheita. E o outro vai saber qual vai ser a sua colheita, porque tem tempo de colher também. Tem tempo de semear e tem tempo de colher. Então nós precisamos semear nas nossas vidas com vigilância, com oração, com verdade, com conduta segundo a palavra do Senhor. É fácil? Não, não é fácil, porque nós somos seres humanos, nós somos bombardeados o tempo todo, cada um tem um temperamento aqui, mas o Senhor, quando Ele está conosco, que a gente sente a presença do Espírito Santo, a gente busca no Senhor a manifestação dos gomos do fruto do Espírito, longanimidade, amor, perdão, e você segue. É fácil? Não é fácil, mas para o Senhor, a gente com o Senhor, nada é impossível. Mas eu preciso tomar uma posição, eu preciso ter atitude. Me marcou muito a ministração do pastor Alain, aqui no dia do aniversário do pastor Erasmo, que ele disse, para a gente receber um milagre, a gente precisa de atitude e fé. Fé e atitude, ele colocou nessa ordem, fé e atitude. Então, para você se manter na linha, na vereda do Senhor, segundo a palavra do Senhor, você precisa ter fé, mas você tem que tomar uma atitude para poder não desviar para as ruas laterais, para que não haja consequências pesadas para a sua vida, porque olha o que Natan vem dizendo aqui para Davi. Ele chega aqui, deixa eu ver, já. Então disse Natan a Davi, tu és esse homem, e assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel, te livrei das mãos de Saul, te dei a casa do teu Senhor, as mulheres do teu Senhor, em teu seio, também dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, Davi, eu te acrescentaria mais e mais coisas. Por que desprezastes a palavra do Senhor? O que a gente está fazendo que não está agradando o coração de Deus? Deus está falando aqui conosco nessa noite. Por que está desprezando a doutrina, o ensinamento, os princípios, a lei do Senhor? Por que estás assim? Fazendo mal diante dos meus olhos. Está escrito na palavra, o Senhor está vendo, amados, a nossa conduta. E às vezes a gente acha, mas foi uma coisa tão pequena. Mas é do pequeno que vai embolando e se tornando coisas maiores. Urias o Heteu, você feriu a espada, a sua mulher tomou por mulher, matou ele com a espada dos filhos de Amon. Olha a consequência que vem agora, e não é pouca. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Os filhos de Davi morreram à espada. Jesus, descendência de Davi, foi traspassado por uma espada. Isso significa, queridos, que no momento que a gente faz alguma coisa que não se arrepende diante do Senhor, nós não estamos trazendo consequências somente para as nossas vidas, mas para as próximas gerações, para o meio da nossa parentela. Nós estamos também com a responsabilidade da nossa parentela, ver o nosso testemunho, saber quem é Cristo em nós, para que também a gente não leve consequência para a vida deles. Não se apartará, Davi, espada da tua casa. A espada vai estar lá, vai morrer a espada. E Jesus morreu a espada.
Será que nós vamos aguentar na nossa consciência saber que agora, hoje está sendo dito aqui para nós, que algo que nós fizermos pode comprometer as próximas gerações, ou o nosso meio familiar e a nossa parentela? É responsabilidade minha e sua. Da gente se manter, sabendo que a gente falha, de noite bota o seu joelho no chão e diz assim: pequei contra o Senhor, porque eu não devia ter dito aquilo para minha coleguinha, porque eu não devia ter pensado aquilo daquela pessoa, porque eu não deveria ter aceitado aquela situação. Sabe por quê, queridos? À noite é um momento que a gente tem que parar e dizer assim: Senhor, eu não devia ter dito aquilo. Senhor, o meu pensamento, porque até o pensamento, daqui a pouco a gente vai chegar lá. Deixa eu andar aqui que tem mais coisa. E aí ele diz assim: não apartará a espada jamais da tua casa. E aí continua dizendo no verso 11: eis que suscitarei da tua casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tudo que Davi fez foi secreto. Às vezes nós fazemos coisas escondidas, que estão erradas, e o Senhor está dizendo nessa noite: não tem nada oculto que eu não venha revelar, eu boto para poder todo mundo saber. A palavra do Senhor não é ruindade de Deus, queridos, é um amor de Deus nos freando para que a gente não continue fazendo o que não tem que fazer, e hoje é tempo de arrependimento. E aí ele coloca aqui, né? Porque você fez tudo em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel, perante o sol. E aí quando ele viu assim: eita, todos os meus podres agora vão aparecer. Davi foi sacudido. Essa noite nós estamos sendo sacudidos, dizendo: é hora de parar, é tempo de se arrepender. E Davi: meu Deus, pequei contra o Senhor. E esse arrependimento que vem na vida de Davi, o Senhor sondou e já mandou uma mensagem para Natã, para o profeta. O arrependimento foi verdadeiro. Então não vai adiantar vocês estarem ouvindo tudo que vocês estão ouvindo aqui. É verdade, eu tenho que me arrepender e continuar do mesmo jeito, porque é um arrependimento falsificado. O Senhor não vai computar isso lá no seu livrinho como algo verdadeiro. Aí quando Natã ouve isso de Davi, imediatamente é que ele diz. E Natã disse a Davi: também, Davi, se acalme, viu, Davi? O Senhor trespassou o teu pecado, mas você não vai morrer, mas tem consequência. Ele continua aqui: todavia, verso 14: porquanto com este feito deste lugar sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que Batseba está esperando vai morrer. E ele pode ter pensado assim: poxa, que injusto, porque lá na frente Davi, né, jejua, tira as vestes, se veste de saco e fica lá sem comer, jejuando para o menino não morrer. O inocente não, fruto do pecado, amados. E às vezes a gente acha assim: não, é tão pequenininho, não entende. Mas ele vai crescer, ele vai conhecer a história, vai saber que ele poderia ter sido filho de Urias e ele pode matar Davi. Então aí o Senhor já está dando um grande livramento para Davi, porque já veio o arrependimento. E ele disse assim: agora que você está dentro da legalidade, eu vou te dar um filho que você merece. E veio Samuel. Entende, amados? Então o Senhor, ele não é ruim, ele é bom, mas ele é justo. E ele está nos chamando essa noite para uma correção, porque ele quer nos abençoar. Mas para nos abençoar é necessário que a gente faça uma limpeza aqui. Isso é uma coisa particular. E não é para você pensar: essa palavra devia ser para fulano. Não, essa palavra é para mim e para você que estamos aqui hoje. Porque quem é fulano, se ouvir depois, vai meditar e Deus vai falar com a pessoa. Vai lá na live, quem participou da live. Porque às vezes a pessoa entra, sai rapidinho, bota lá um like e não ouve até o final. E Deus quer falar até o final. É que nem oração, a gente joga a nossa oração, vira para o outro lado e dorme. E o Senhor, ele me chamou a atenção em alguns contextos sobre conselhos que ele quer nos dar para o arrependimento. E aí eu anotei vários pontos aqui na palavra do Senhor. Aí vocês vão anotando, porque não vai dar tempo de abrir. O primeiro conselho de Deus está aqui em 1 Samuel 15:35. E eu anotei como título: é melhor o homem se arrepender do que experimentar o arrependimento de Deus. Pensa que Deus tem coisas lindas para a gente viver.
E aí o homem não caminha segundo a ótica de Deus. Deus se arrepende de ter projetado aquelas coisas para o filho. Olha o que diz 1 Samuel 15:35. E nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul. E o Senhor se arrependeu de que pusesse Saul sobre rei de Israel. Por que ele ungiu Davi com Saul ainda rei? Porque ele se arrependeu. Porque Saul, ele foi desobediente. Ele começou bem, numa boa trajetória, mas depois ele se apropriou de um poder e deixou ser levado pela pressão e falhou, desobedeceu a Deus. Então o Senhor se arrependeu de ter colocado Saul como rei de Israel. Então é melhor que a gente se arrependa do que a gente experimentar o arrependimento do Senhor e não ter aquilo que é promessa para as nossas vidas da parte do Senhor. O segundo, a gente vai aqui de Samuel até Apocalipse. O segundo está em Jeremias. Nunca ministrei em Jeremias, porque Jeremias é o livro da vara, né? Da correção. Jeremias, o profeta da correção. Se o homem se arrepender, olha que coisa linda. O primeiro eu disse, é melhor que a gente se arrependa, para que Deus não se arrependa de ter pensado algo ao nosso respeito, e dizer, me arrependi de ter pensado isso para fulano, não vou dar mais não. Mas aqui ele traz uma outra ótica, um outro conselho. Se o homem se arrepender, no tempo, Deus também se arrepende. Jeremias 18, do 8 ao 10, diz assim: e se tal nação, contra a qual falar, se converter de sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente, de um reino, para edificar e para plantar, se ele fizer mal diante dos meus olhos, não dão ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Ora, pois, a gente vai até o 10, até aqui. Queridos, é tempo do arrependimento, porque quando Deus se arrepende, ou quando a gente se arrepende, Deus também se arrepende da nossa conduta. Aqui eu anotei um outro, nós vamos a Joel, capítulo 2, verso 13. Eu coloquei assim: quem converte o coração com sinceridade, Davi foi sincero. Essa palavra hoje está vindo para as nossas vidas. E se alguém tem algo para se arrepender hoje, que seja com sinceridade. Porque a palavra de Deus diz assim, eu traduzi como título: quem converte o coração com sinceridade alcança o benefício de Deus. Joel 2, verso 13, que diz assim: e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Queridos, Deus está dizendo nessa noite que quer de nós um arrependimento, não de vestes, não uma coisinha externa, cara de arrependido, mas essência de arrependido. Eu comecei a live, isso eu não fiz na ministração, na igreja, mas eu comecei a live dizendo assim: quem nunca no mundo já não usou essa frase? Ah, se arrependimento matasse, eu estaria morto. Quem nunca ouviu essa frase, né? Mas mata mesmo se não tiver o arrependimento diante daquilo que está sendo feito, que não agrada o Senhor. Tem morte espiritual, tem perda de benefício. O Senhor está dizendo que nesse momento, quando há um arrependimento com sinceridade, os benefícios do Senhor, eles nos alcançam. A gente não vai deixar de colher pela nossa falha, pelo nosso erro, mas tem benefício do Senhor, tem misericórdia do Senhor, tem o resgate do Senhor para as nossas vidas. O quarto conselho é: o arrependimento traz o perdão até do que a gente pensa, até dos nossos pensamentos. Atos 8, 22. Vamos lá. Atos 8, 22 diz assim: arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração.
Vocês sabiam, amados, que nós precisamos nos arrepender até das coisas que a gente pensa que são ilegais diante do Senhor? Às vezes a gente não expressa, mantém uma casca, uma aparência, mas por dentro a gente está em pecado. E o Senhor é o único que pode o quê? Escutar os corações, é o único que tem onisciência. E Ele está dizendo aqui, vou repetir: arrepende-te, pois, dessa sua iniquidade e ora a Deus, para que porventura seja perdoado o pensamento do teu coração. O que é que a gente tem pensado que não está de acordo com a palavra de Deus? O que é que a gente tem pensado a respeito do outro, das outras pessoas, dos nossos colegas, dos nossos familiares, dos nossos líderes, dos nossos irmãos? Acerca de você mesmo, o que é que você tem pensado acerca de você mesmo? Que tem pessoas que às vezes se olham no espelho e elas se matam espiritualmente. Não precisa ninguém profetizar o mal sobre a vida dela, mas ela mesma se mata com as suas palavras, com seus pensamentos. Tempo de se arrepender dos maus pensamentos também, queridos, nessa noite, em nome de Jesus. Quinto conselho: Deus quer o nosso arrependimento para estarmos aptos a praticar as primeiras obras. Apocalipse 2:5. Estamos terminando. Apocalipse 2:5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Queridos, castiçal é um elemento que é um instrumento, é um objeto que ilumina. Quem é a luz nas nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. Então o Senhor está dizendo aqui, lembra onde foi que você caiu, ou no pensamento, ou em ação, ou em palavras, que está sendo contínuo, que começou agora, que está sendo de muito tempo. Não sei, você sabe, o Senhor sabe. É tempo de se arrepender para que eu não tire o Espírito de você. É a palavra de Deus. E às vezes a gente anda na terra achando que está com o Espírito de Deus e a gente está no espírito de miséria, achando que está na presença. Saul achava que estava ainda na presença e o Senhor retirou o espírito dele. Sexto conselho, são 7. Aquele que não se arrepende perde o estado de vigilância para perceber a vinda do rei. Amados, nós estamos aqui nos preparando. Olha o que está escrito ali. Jesus está voltando. Vamos viver muitas coisas aqui na terra, muitas coisas de lazer, de prazer, profissional, ministerial, muitas alegrias, muitas tristezas, mas o nosso foco é o nosso preparo para o Senhor. E hoje, essa ministração da palavra do arrependimento, do tempo do arrependimento, eu preciso me preparar, porque se for hoje, como está a sua alma? Tem uma música, acho que é do Oficina G3. Johnny, se pedir a sua alma, o que é que você vai fazer? Como é que você está com a sua alma hoje? Se for hoje, tem arrependimento? Hoje, aqui, agora, prepara o seu coração. Prepara o seu coração. Aí a gente vai lá em Apocalipse 3:3. Eu vou ler de novo aqui o conselho. Aquele que não se arrepende perde o estado de vigilância para perceber a vinda do rei. Então Apocalipse 3:3 diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então o Senhor está dizendo, cadê a palavra que nós temos lido, a palavra que nós temos sido ministradas aqui nesse altar? Ela está guardada no seu coração? Ela tem sido praticada? O Senhor está dizendo, vamos praticar, mas também arrepende-te. Porque o Senhor está dizendo para arrepender, por mais que o que a gente tenha ouvido, para guardar no coração e entrar em prática. Porque a gente pode tropeçar e o Senhor está dizendo, tempo de arrependimento. Porque se nós não entrarmos em estado de vigilância, sabendo que podemos fazer coisas que desagradam o coração de Deus, pequenas, médias ou grandes, não importa.
É pecado do mesmo jeito. Tem as suas intensidades? Tem. Consequências maiores? Tem. Olha as consequências grandes que Davi trouxe por conta de tanto embolar, de cair de abismo. Ele trouxe até morte. Ele trouxe até morte para gerações futuras. E aí Deus está dizendo, não adianta só guardar a palavra, mas é preciso arrepender, porque o estado de vigilância vem quando a palavra está no seu coração, você está atento a ela, você está em estado de vigilância, você está se arrependendo do seu dia a dia e você está preparado para perceber a vinda do Senhor. Muitas pregações, meus amados, têm dito assim: olha os sinais do tempo. O pastor Magno usa muito essa chamada. E ele está errado? Não. As coisas estão acontecendo, nós estamos, quando saímos daqui, é verdade. Jesus está voltando, as coisas estão acontecendo e a gente volta à nossa rotina medíocre do mesmo jeito. A gente precisa sair disso. Não é enlouquecer, não é ficar em estado de desespero, mas é saber que o Mestre está às portas. E nesse tempo eu preciso me arrepender, porque o Mestre ele vem buscar um povo de vestes limpas. Um povo de vestes limpas. E o último conselho é: Deus nos dá uma última chamada ao arrependimento. Eu vou pedir para todo mundo abrir aí agora em Apocalipse 3. Verso 19 e verso 20. Esse eu quero que todo mundo leia, porque o Senhor está última chamada. Apocalipse 3, verso 19 e verso 20. Podemos? Vamos lá. Apocalipse 3, verso 19 e 20 diz assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Nos coloquemos de pé em nome de Jesus. Amados, essa palavra do verso 20, ela aqui não tem cunho evangelístico. Ela tem contexto exortativo. O Senhor está dizendo: crentes, eu estou batendo aí na porta do coração de vocês agora. Eu quero entrar para mostrar que eu posso fazer mais do que vocês pensam e do que vocês pedem em oração. Mas eu preciso que vocês se arrependam. Ele está dizendo, ele repreende, ele castiga, mas ele diz assim, como um pai zeloso. E eu quero que hoje seja tempo de arrependimento. E se nessa noite você tem o desejo de se posicionar diante de Deus, porque arrependimento talvez ninguém tenha aqui agora. Eu não vou chamar ninguém aqui. Quem está arrependido, venha. Mas se você tem o desejo de se apresentar diante do Senhor e receber a oração dos nossos pastores para você se posicionar num contexto de arrependimento, porque a reflexão vai ser lá em sua casa. Não vai ser aqui. Vai ser lá em sua casa. Se você deseja uma oração para se fortalecer, para se posicionar para o arrependimento, porque Jesus está às portas e hoje é tempo de arrependimento, eu vou chamar meus pastores para vir aqui e vocês venham aqui na frente em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero saudar o povo de Deus com a santa e a maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Você ouviu a palavra, tenho certeza que o Espírito de Deus atuou no seu coração e você está saindo daqui com uma porção em suas mãos. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos orar. Nós temos dito aqui, rapidinho, tá? Que a questão não é Deus falar, porque Deus tem falado. A questão é nós obedecermos. Nós precisamos dar crédito à palavra de Deus,
nós precisamos amar a palavra de Deus e nós precisamos temer e tremer da palavra de Deus. Então, quando a gente ouve uma palavra, a gente guarda e a gente tem que dizer: Senhor, eu preciso colocar essa palavra em prática. Porque a palavra é tudo na nossa vida. Nós estamos aqui porque precisamos de Deus. Nós não estamos aqui fazendo favor para Deus. E nós precisamos contar com a misericórdia dele sobre a nossa vida. Nós precisamos nos arrepender de todo o nosso pecado. A gente peca a todo momento, mas a gente precisa se arrepender de todo o coração, porque o arrependimento gera mudança de atitude. A pessoa que diz que se arrependeu e não mudou de atitude, não se arrependeu. O arrependimento gera mudança de atitude, é isso que Deus quer de nós, cada um de nós aqui, todos nós, os que vieram na frente, os que não vieram, os que estão aqui em cima principalmente, é arrependimento sincero e verdadeiro de coração, porque a palavra foi direta, foi clara, foi objetiva, foi do Espírito, para transformar as nossas vidas, para curar essa igreja, para restaurar, para purificar, para perdoar todo o pecado, porque precisa de muito perdão, muita limpeza, purificação, e é o sangue do Cordeiro que quer nos limpar, mas precisa de um coração arrependido. Então vamos, em nome de Jesus, quebrantar o nosso coração, nos voltar para Deus com sinceridade, com verdade, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, clamando a Ele, porque nós precisamos da misericórdia dEle. Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, nós seríamos consumidos. Espírito Santo, nós estamos aqui, nós ouvimos esta palavra, a palavra de Deus, do Deus vivo, todo-poderoso, daquele que nos amou de tal maneira que enviou seu Filho para ir naquela cruz, sofreu, padeceu, foi espancado, foi humilhado por amor de nós, e nós não podemos jogar isto fora, nós não podemos desvalorizar este milagre, nós precisamos de fato olhar para a cruz neste momento e colocar diante dela as nossas mazelas, as nossas culpas, as nossas contaminações, impurezas, pecados, transgressões e iniquidades. Em nome de Jesus nós fazemos agora, Deus, nós quebrantamos o nosso coração em arrependimento, Senhor, porque temos pecado contra Ti, temos negligenciado, temos deixado de fazer o que Você tem mandado, temos deixado de cumprir a Tua palavra, de meditar nela, de orar como deveríamos. São tantas as coisas que só a Tua misericórdia agora sobre a nossa vida. Então nos perdoa, perdoa cada um de nós, todos nós que aqui estamos. Tem compaixão de nós, usa da tua misericórdia e vem com o teu sangue purificador, agora remidor, e nos purifica, nos lava e nos faz mudar de atitude. A partir de hoje temos atitudes que te agradam, meu Deus, que te engrandecem, que te glorificam, um bom testemunho, em nome de Jesus. Senhor da glória, nós queremos sair daqui hoje marcados pela manifestação do teu poder, poder transformador da Tua palavra, o poder curador da Tua palavra, porque nós não aceitamos andar da mesma forma, em nome de Jesus. Senhor, não queremos que aconteça conosco como aconteceu com Saul, que te desobedeceu, que pecou tanto que o Espírito Santo de Deus foi tirado dele. Não, Senhor, nós queremos ser cheios do Teu Espírito, por isso queremos nos esvaziar de tudo que é sujeira, tudo que é mazela, tudo que é contaminado. Queremos nos esvaziar do nosso eu, do nosso ego, da nossa teimosia, da nossa desobediência, em nome de Jesus, para que Tu nos encha, Senhor, e nos faça transbordar do Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, nós Te agradecemos, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor nos ama. Obrigado, Senhor, por esta ministração, por esta palavra. Obrigado, Senhor, pela vida de Jesus em nós, porque Cristo em nós, esperança da glória, e é a glória que nós esperamos, a glória eterna, Senhor. Muito obrigado. Leva teu povo em segurança para casa, dá uma noite de reflexão, uma noite, Senhor Deus, meu Deus, de meditação,
que medite na palavra, que rumine a palavra, que, meu Deus, pontue cada situação que precisa mudar e que tome atitude de mudança, tenha coragem de enfrentar o problema e vença em nome de Jesus. Abençoa o teu povo com toda sorte e bênção. Meu Deus, leve em paz e em segurança para os seus lares. Abençoa e guarda livre de todo mal, toda ação do inimigo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? E que a graça de Deus Pai, o amor de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a minha vida e sobre a sua vida e sobre a sua vida e sobre a vida de todos aqueles que já confessaram o Senhor Jesus espalhado por toda a superfície da terra. Vamos em paz para os nossos lares, tendo a certeza de que anjos estão acampados ao nosso redor para nos dar os livramentos necessários. Amém? Eu quero informar para os